Bom, gente, eu vou começar aqui a gravação da monitoria do Ray Tracing e hoje eu vou falar sobre a parte da iluminação, né, do modelo de iluminação de Phong, que é o que a gente vai usar no projeto. E, bom, é bem simples para falar a verdade, essa parte da iluminação. Essa parte do modelo de Phong, na verdade, né, porque depois que a gente implementa reflexões e refrações, na verdade, quando a gente tenta, né, dar refrações e reflexões, é um pouquinho mais chato, um pouquinho mais difícil. Espero que ele não fique dando essa notificação o tempo inteiro. Aí, bom, essa parte da reflexão e refração é para a próxima entrega só, para a segunda entrega, né? Não é para essa, que está marcada para a semana que vem, mas eu tô achando que vou precisar adiar um pouquinho, né? Sei lá, uns 5 diazinhos, não sei. Vou ver ainda com vocês, né? É, então, nosso foco aqui é só o modelo de Phong, apenas o modelo de Phong nessa monitoria. Então, vamos olhar aqui para ele, né? Para, vamos dizer assim, a equação de Phong, né? Que está aqui na especificação. E aqui tem a parte da reflexão e da refração. Eu vou explicar rapidamente elas duas, só para vocês terem uma noção, porque a gente não vai ver essas duas coisas hoje, né? Não vamos nos aprofundar nisso. Mas aqui é o seguinte, a gente tem um coeficiente de reflexão, coeficiente reflexivo, e a gente tem uma cor que a gente obtém a partir do raio que foi refletido, né? E aí, se esse coeficiente for próximo de 1, a gente vai, vamos dizer assim, absorver essa cor quase toda. E se for próxima de 0, a gente absorve pouca cor da reflexão. E aqui é o coeficiente de transmissão e também a cor, né, que a gente obtém pelo raio que foi refratado, né? Então, funciona da mesma forma para os dois, cada um tem seu coeficiente, né? Justamente para determinar quanto de cor é absorvido pela reflexão e quanto é absorvido pela refração. Aí vamos para o modelo de Phong agora, né? Sem a reflexão e refração. E aí é o seguinte, né? Esse I aqui é uma cor, né? O modelo vai retornar, a equação vai retornar uma cor para a gente. E aí é muito importante que a interseção de vocês, né? O raycasting de vocês esteja funcionando, porque para cada interseção dessa, né? Para cada interseção em cada objeto, a gente vai ter que aplicar essa fórmula para calcular a cor nesse ponto da interseção. E aí é por isso que é fundamental que o raycasting de vocês esteja funcionando, né? Aí vamos analisar cada um desses elementos aqui da equação de Phong. Inclusive, isso já está descrito aqui embaixo, né? Deixa eu ver, ó. Alguns dos parâmetros da equação de Phong acima não foram exemplificados em nenhum objeto. E aí eu descrevi aqui quais são esses parâmetros. E nos objetos a gente tem alguns outros parâmetros, né, sendo descritos, como por exemplo o ILN, né, que seria o ILI aqui, né, ou se não o IA, né, que está aqui o IA. E aí, enfim, está tudo descrito aí, mas vamos analisar com calma agora. E também a gente vai precisar calcular a normal, né? Isso daqui é uma normal. E a gente também vai precisar calcular esse vetor refletido aqui. É o mais complicadinho, mas de todo jeito ainda não é tão difícil assim. Então, beleza, vamos lá. A gente começa aqui pelo Ka. O Ka é o coeficiente ambiental que cada objeto tem. Cada objeto tem esse Ka, né? E a gente tem essa intensidade, a gente pode dizer que esse I aqui é a intensidade da luz ou a luz ambiente, certo? Ela vai funcionar como se fosse um filtro para cada objeto. Então você pode, por exemplo, setar a cor ambiente, né? Isso aí você recebe na entrada, né? Você pode setar para azul. E aí você bota o coeficiente ambiental, sei lá, para 0.2, 0.3. Aí cada objeto vai absorver um pouquinho dessa luz azul, né? E se você bota esse coeficiente próximo de 1, aí ele vai absorver bastante luz azul. Então funciona como um filtro apenas para os objetos, né? Quando não houver interseção com nenhum objeto, isso daqui não vai interferir, né? Você iria retornar a cor do background, né? Aí beleza. Aqui o coeficiente ambiental e a luz ambiente, né? A luz ambiente só é uma, né? Para a cena toda.
E o coeficiente ambiental, cada objeto tem um coeficiente diferente, né? Óbvio que você pode setar todos para ter o mesmo coeficiente ambiental, mas na prática eles podem ser todos diferentes. Aí depois desse termo aqui, a gente tem um somatório. E por que a gente tem um somatório? Porque a gente tem várias luzes, a gente pode ter várias luzes, né? Inclusive, em alguns testes que a gente vai fazer, que eu pretendo fazer, na verdade, né? Eu vou tentar incluir mais de uma fonte de luz, né? Justamente para poder testar isso no código de vocês. E aí vai o somatório de 1 até m, né? E m é a quantidade de luzes. Aí a gente tem aqui, ó, o ILI é a intensidade da luz LI, certo? Vocês podem, por exemplo, na entrada, as luzes também são dadas na entrada, né? Vocês podem criar um array, por exemplo, de luzes, que nada mais são do que cores RGB, né? A gente pode dizer que é a intensidade da luz ou que é a cor da luz, né? Tanto faz, mas é uma cor RGB. E aí vocês podem criar um array, e aí vocês podem iterar, né, nesse array, e para cada luz vocês têm que fazer esse cálculo aqui, né, para iluminação. Aí, tudo bem, o ILI é a intensidade da luz, ou a cor da luz. O OD é a cor difusa do objeto, né? A gente diz assim, que na equação de Phong a gente tem duas partes, né? A gente separa ela em duas partes. A parte difusa, que é essa primeira aqui, que considera a cor difusa do objeto, e o coeficiente difuso, e a parte especular, né? Que considera a iluminação especular, né? O coeficiente especular e também a mesma luz aqui, né? O ILI. Então são essas duas partes, né? Aí tem aqui o coeficiente de Phong. E a gente pode enxergar por essas duas partes. Vocês podem, por exemplo, implementar primeiro essa parte para ver se está funcionando direitinho e depois vocês implementam a parte especular, né? E eu acho que a parte reflexiva e de transmissão, né, de refração, se não me engano, não faz parte do modelo de Fonger, né? Mas a gente pode também incluir aqui. Eu não tenho certeza agora. Tá aí uma coisa que eu tenho que ver, né? Mas enfim, aí aqui a gente tem, né, a cor difusa, o coeficiente difuso, e a cor difusa e o coeficiente difuso é um para cada objeto, óbvio que todos podem ser iguais, mas vocês vão definir um para cada objeto. A gente tem a normal, no ponto da interseção, né? E a gente tem a posição, isso daqui é a posição da luz. Na verdade não é a posição da luz, né? É um vetor que aponta para essa luz. E aí você consegue calcular esse vetor usando o ponto da interseção e a posição da luz, né? Que é definida também na entrada, né? Cada luz é um ponto, né? Cada luz pode ser um ponto e aí ele tem a localização e uma cor, né? Aí a gente vai ver melhor como é essa situação aqui na superfície, né? Vamos primeiro olhar para essa parte difusa, né? Vamos primeiro olhar para essa parte difusa. Então vamos supor, por exemplo, que um dos raios de vocês, uma das interseções, na verdade, né? Foi na superfície dessa. Vou fazer assim mesmo. Vamos dizer que a interseção foi aqui, né? A sua câmera está lá. Deixa eu ver. Vou colocar uma câmera. Vou colocar a câmera aqui assim. A gente pode traçar um raio, né? E aí bateu aqui na superfície dessa esfera. Era para ter feito assim, na verdade. Vamos deixar assim. A interseção foi aqui, certo? Acho que eu poderia fazer isso maior um pouquinho. Aí a gente tem a normal, né? A normal seria isso daqui. Todos têm o mesmo tamanho, né? Porque todos são normalizados. Eu estou tentando deixar aqui com um tamanho parecido, mas já vejo que não vou conseguir, né?
mais pra cima aqui assim. Pronto, é mais ou menos assim, né? Mais ou menos assim. A gente tem esse vetor. Na verdade, aqui eu desenhei a câmera, mas seria a luz, né? A câmera também entra, mas não agora. Aqui a gente teria uma fonte de luz. Tá passando uma moto aqui bem pouco barulhenta. Aí a gente tem esse vetor que aponta para a luz, que seria esse LI, né? Aí da especificação, eu vou colocar como L aqui, tá? O LI. Fazer assim, para exemplificar, né, que tem mais de um ponto de luz, né? Eu vou colocar o LI aqui, porque aí fica igual na da especificação. E a gente tem a normal, né? Aqui a normal. Esse é o vetor refletido, né? O vetor refletido, mas ele não faz parte agora desse fragmento difuso da equação de Phong, né? Então, a parte difusa é bem simples, né? A parte difusa é bem simples, é apenas isso, apenas isso. Isso daqui é um produto vetorial, né? Produto vetorial entre esses dois vetores. Aí, a normal é o seguinte, né? Se for uma esfera, vocês conseguem calcular a normal fazendo, fazendo isso. Aqui tem o centro da esfera, né? E aqui tem um ponto da interseção. O P menos C vai dar justamente um vetor aqui, né? E esse vetor é normal à superfície. Só vocês considerarem ele aqui e normalizar, né? Vocês têm que normalizar. Todos esses vetores aqui têm que estar normalizados, tá? Então, depois que vocês encontram, que vocês calculam eles, vocês normalizem. Porque, por exemplo, a gente usa o cosseno e o produto vetorial, né? Entre os vetores para calcular o cosseno também, né? E se isso não tiver normalizado, vai dar errado. Então, é bem importante que todos aqui estejam normalizados. O LI também, né? Você pode calcular o LI fazendo o ponto, a localização da luz, a luz I, né? Luz M, menos o ponto da interseção, né? E aí você cria esse vetor também para a luz e depois você normaliza. Pronto, para a parte difusa, os cálculos dos vetores são apenas esses, né? No plano, se for um plano, você já tem a normal, né? A normal já é dada na entrada. E se for um triângulo, você pode. Eu falei isso na aula passada, né? Mas repetir aqui brevemente. Você pode usar os vértices dele, né? Para construir vetores auxiliares. E aí vocês podem fazer o produto vetorial, né? Entre esses dois vetores. Eu acabei me confundindo, né? Aqui não é o produto vetorial, né? É o produto escalar entre esses dois. Porque como eles são normalizados, né? Aí o resultado vai dar entre 0 e 1. E é com isso que você calcula, né? Porque é uma relação que tem a ver com o ângulo, né? Para você calcular essa parte difusa. A parte especular também, né? A parte especular também. Então é um produto escalar entre os dois vetores. E aqui seria o produto vetorial, né? Porque aqui vocês conseguiriam um vetor assim. Aí vocês conseguem achar normal no triângulo, né? Então, por exemplo, se a interseção for aqui no centro do triângulo, essa continua sendo a normal, né? Aqui nesse ponto. E aí vocês têm que tomar cuidado apenas para vocês não calcularem a normal errada, né? Por exemplo, se a gente estiver observando o triângulo por aqui por cima, botar um olho aqui assim. Se a gente estiver observando o triângulo por cima, né? A gente vai querer pegar essa normal aqui, para poder fazer os cálculos da reflexão, refração, é, cor especular, cor difusa, etc. E não essa normal aqui de baixo, né?
não essa normal aqui de baixo. Mas se a gente estiver observando o triângulo por baixo, aí a gente vai querer pegar essa normal que está apontando para baixo. Então, só o triângulo mesmo que tem essa dificuldade. Na verdade, o plano também poderia ter, né? Porque você define a normal na entrada, aí pode ser que você observe o plano por baixo e a normal que está lá na entrada está para cima aqui, né? Aí você pode verificar se, se essa situação tal ocorreu, né? Você pode verificar isso a partir do ângulo, né? Entre esse vetor que sai aqui e vai para o observador e o vetor normal, né? Vocês podem ver isso pelo ângulo. Se o ângulo for maior que 90, certamente você está olhando a normal errada, né? E se o ângulo estiver entre 0 e 90, aí você está olhando a normal certa. E aí, caso você esteja olhando a normal errada, você pode inverter ela, né? E está tudo certo. Essa situação pode ocorrer tanto no triângulo quanto no plano, né? Mas na esfera não. Na esfera você consegue subtrair, né, o P do C, e aí você obtém o vetor já no sentido correto, né? Pronto, aí voltando aqui para a situação, né? Na superfície onde ocorreu a interseção, a gente tem a normal, a gente tem o vetor que aponta para a luz. A gente pode fazer esse produto escalar entre os dois vetores, obtendo um resultado entre 0 e 1, e aí a gente consegue determinar, né, quanto da cor difusa a gente quer atribuir aquele ponto ali da interseção. Aí agora vamos para a parte especular, né? Tem o mesmo vetor não, né? Tem a mesma cor aqui, né, da luz. Tem agora o coeficiente especular, que também é definido, né, um para cada objeto. E aqui a gente tem o RI e o V. O V é um vetor que aponta para o observador. Então, por exemplo, a câmera está aqui, né? Nessa situação, a gente tem um vetor aqui que aponta para a câmera. E também é importante normalizar, né? E esse seria o nosso vetor V. E a gente vai ter o vetor refletido, né? Que vai ser o RI, que é esse daqui, né? A luz está entrando aqui, está sendo refletida para cá, né? Então esse é o vetor refletido. Só esperando a moto barulhenta passar aqui, tá? Eu não sei nem se está aparecendo na gravação. Aí é o seguinte, o RI é o vetor refletido, né? E por que RI? Porque para cada luz você vai ter um vetor refletido diferente, né? Por exemplo, aqui o vetor refletiu, né? E é mais ou menos esse aqui que a gente desenhou. Mas se fosse dessa outra fonte de luz, seria aqui assim, e ele refletiria mais para cima aqui assim, né? Mais ou menos assim. Então, para cada luz, a gente tem um vetor refletido diferente, né? Por isso que tem RI ali na especificação. Aí, o mais chatinho para calcular é o RI. O V a gente consegue calcular, né, pela localização da câmera, que é o C, né? A gente pode fazer C menos P e normalizar, né? Não sei nem porque eu apaguei, né? Vou deixar aqui mesmo. Isso daqui. Bom, todos os que a gente calculou até agora é basicamente uma subtração de pontos, né? A gente consegue criar usando dois pontos, mas o RI é um pouquinho mais complicado. E aí a gente tenta representar o RI num formato que a gente já conheça, né? Então a gente vai conseguir representar ele usando a normal e esse vetor que aponta para a luz. Aí vai ser o seguinte, existe um ângulo aqui, θ, né? Entre esse vetor normal e o RI. E a gente pode fazer o seguinte, a gente pode definir um vetor um pouco menor que esse vetor unitário, n, um pouco menor. Eu vou colocar ele roxo aqui para diferenciar. E esse vetor roxo, deixa eu tentar puxar aqui para algum lugar. Vou fazer o seguinte, eu vou arrastar tudo isso mais para a esquerda um pouquinho. Esse vetor roxo nada mais é do que a normal
vezes o cosseno de θ, né? Normal vezes o cosseno de θ. Cosseno de θ. E por que isso, né? Porque a gente tem aqui, eu vou desenhar os dois vetores de suporte logo, que a gente acaba criando dois vetores de suporte para poder fazer os cálculos aqui. São esses dois menorzinhos. Na verdade, dá para fazer assim. Deixa eu ver que cor eu coloco, vou colocar verde. Bom, e aqui, porque esse vetor roxo, né? Eu vou pintar de roxo aqui também. Porque esse vetor roxo é n vezes o cosseno de θ, né? É apenas porque o cosseno de θ, aqui ó, aí, cosseno de θ é igual ao cateto adjacente, né? Que é o n, né? Adjacente que é o n, sobre hipotenusa que é o ri. Na verdade, é o seguinte, é, cosseno de θ é o cateto adjacente, que seria esse roxinho, né? Tô confundindo aqui, que seria o roxinho, x sobre ri. Agora eu tô viajando. Tô viajando totalmente aqui. Cosseno de θ Pera lá, pera lá. O cosseno de θ. Tô viajando aqui, pô, tô viajando. Cosseno de θ igual a esse coisinha roxa aqui, chamado de x sobre hipotenusa. Eu tava viajando por causa disso. A hipotenusa é 1, né? A hipotenusa é 1. Então, como a normal também é 1, né? A gente pode apenas multiplicar a normal pelo cosseno de θ e aí ela vai ser reduzida, né? Porque o cosseno de θ está entre 0 e 1. E só seria 1, cosseno de θ só seria 1 se o ângulo fosse 0, né? Se o ângulo fosse 0. Mas enfim, é por causa disso, né? Como todos os... Aí é que tá, né? Eu acabei de falar que todos os vetores precisam ser normalizados e eu estava me confundindo justamente por causa disso, né? Como tanto esse RI aqui quanto a normal são unitários, né? O tamanho deles é 1. Aí o cosseno de θ é o cateto oposto sobre hipotenusa. Mas na realidade, como a hipotenusa e o próprio n são 1, né? É só a gente multiplicar o cosseno desse ângulo pelo n, né? Que a gente vai ter esse... A gente vai reduzir o n um pouquinho, né? Já que o n também é unitário. Aí é por isso. Então deixa eu escrever aqui de novo. N cosseno de θ. N vezes o cosseno de θ. Pronto. Certo. Aí a gente criou também esses dois vetores auxiliares. É o S. E aqui é um S também, né? São iguais.
Vou colocar com verdinho aqui também para ficar igual. E aqui vou colocar roxo. Pronto. Aí a gente quer calcular. A gente já tem o N, a gente já tem o LI, a gente já tem o V, a gente já tem esse roxinho aqui que a gente vai usar para calcular o RI, mas a gente já tem tudo que tem na equação de Phong, né? O N, o LI, o vetor refletido não, né? É o único que falta. E esse vetor que aponta para o observador a gente também já tem. E falta calcular o RI, né? Aí o RI a gente pode fazer o seguinte. A gente pode dizer que o RI é igual a LI igual a LI menos 2S. 2S, certo? O LI menos os 2S, né? Vai dar justamente esse vetor aqui assim, né? E a gente pode dizer que o S, vamos ver. O LI a gente já tem. Aí a gente precisa calcular o S, que é o vetor auxiliar que a gente criou, né? O S é igual, deixa eu ver como é que a gente pode fazer. O S seria igual ao N cosseno de θ menos LI, não é isso? Se a gente coloca o LI para cá, fazer assim, ó, se a gente coloca o LI para cá, a gente poderia decompor esse LI, né? E aí ficaria N cosseno menos o LI, que vai dar justamente esse S para a direita, né? Porque o LI vai tirar toda essa parte. Deixa eu ver. N cosseno de θ, que é esse roxo, menos o LI, né? Aí a gente poderia decompor o LI, né, em dois vetores assim, um para cá e um para cá. E aí ele cancelaria a parte roxa com essa verde para baixo e ficaria só essa parte para a direita, né, que é justamente o S. Eu também desenhei um pouquinho troncho aqui, né? Seria assim mais ou menos ali, porque ele fica igual aqui, né? Com o RI lá em cima. Pronto, aí seria isso. É o N cosseno de θ menos o LI. Aí eu vou colocar roxo aqui também, né? Porque é um vetor especial. Esse aqui vou botar o verde também. Aí vou tentar manter as cores aqui, né? Certo. Aí a gente pode tentar substituir agora esse S no esse S daqui, né? No RI. E aí a gente vai ter o seguinte. RI é igual a LI menos 2 vezes isso daqui, né? Menos 2 vezes isso. Então, RI é igual a LI menos 2LI, né? Vai ser
Pera lá. Confundi aqui, né? Eu botei menos aqui em cima. Na verdade é só mais, né? Porque o S já é pra direita, né? Eu acabei confundindo. Aí aqui em cima fica mais, e aí vai ficar mais aqui também. LI. Pera lá. Tô. Sexta-feira, né? Sexta-feira. Semana já queimou meus neurônios. Seria assim, LI mais 2 vezes o S, né? Então a gente tem. O resultado final aqui seria 2 vezes o N cosseno de θ. 2 vezes N cosseno de θ. Menos LI, né? Menos LI. Vou botar aqui o vetor, né? O N cosseno também é um vetor, mas vou deixar assim porque a gente vai desenvolver ainda esse N cosseno. Aí é o seguinte, o cosseno de θ nada mais é, lembrando, né, que o ângulo de reflexão, o ângulo de incidência, né, é igual ao ângulo de reflexão. É isso mesmo, né? Isso é o que? A lei de Snell, eu não lembro agora. Mas o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Então aqui desse lado esquerdo também é θ, né? E aí a gente pode calcular o cosseno de θ apenas pelo produto escalar entre esses dois vetores, né? Lembrando que os dois estão normalizados, né? A normal e o LI. E aí é por isso que fica... Essa é uma forma otimizada, vamos dizer assim, de representar o R, né? Porque se a gente escreve usando o cosseno calculado a partir de NLI, todas os elementos aqui do RI já são conhecidos, né? Então a gente não precisa fazer nenhum outro cálculo extra, né? Então o RI ficaria assim: RI é igual a 2 vezes o N vezes o LI, né? Vezes o LI, que seria o cosseno de θ, né? Eu vou colocar roxo aqui também, porque aí vocês identificam que é o cosseno. E aí menos o LI, né? Que também é outro vetor que a gente já conhece. Pronto, aí finaliza assim. A gente consegue calcular o RI usando isso daqui. Vou destacar isso daqui. Pronto, top. E agora a gente já tem tudo que tem na equação de Phong, né? Tudo completamente. E faltou também explicar o coeficiente de Phong, né? O coeficiente de Phong, eu acho que eu não coloquei nenhuma imagem aqui. Mas é o seguinte, o cosseno, né? O cosseno, isso daqui é como se fosse um cálculo de cosseno, né? E um cosseno elevado a um expoente, quanto maior o expoente, menor é o cosseno, né? Então isso é uma forma de você controlar a especularidade, né? Isso foi um artifício desenvolvido por Phong, né? E aí, quanto maior for esse expoente, menor vai ser o cosseno, e aí a parte especular vai ser menos significativa, né? No cálculo da iluminação. Aí, esse expoente de Phong vocês também têm na entrada, né? Na verdade, cada objeto, né? Acho que eu coloquei aqui também em algum lugar. Todos os objetos têm os seguintes atributos para determinar seu material, né? O expoente de Phong também entra aqui, né? Também chamado de coeficiente de rugosidade. Agora, bom, agora a gente já tem tudo. Tem essa partezinha aqui da reflexão e refração, mas a gente não vai ver isso agora. Eu vou tentar ver com vocês semana que vem. E deixa eu ver onde é que a gente para na especificação após ver isso. Após ver isso, a gente para aqui, né? Implementar o modelo de iluminação de Phong. E aí é o seguinte, é apenas aplicar para cada ponto da interseção, onde antes funcionava o raycasting de vocês, né? Aqui, ó, testem o raycasting. Para cada ponto da interseção, nesse raycasting, vocês vão agora aplicar essa fórmula para calcular a cor, né, nesse ponto.
E aí, minha dica é que vocês já comecem, na verdade, testem com uma luz só, para ver os efeitos, né, da equação de Phong, e depois vocês implementam mais luzes, né, porque é super importante que vocês consigam realizar esse somatório aqui. Então, incluam múltiplas luzes no programa de vocês. Também dá para brincar, né, com luzes de cores diferentes, para vocês testarem a sobreposição de cores, né, é interessante. E é bem importante também que vocês consigam fazer, né, essa sobreposição de cores, né? Isso é uma característica física, né, da luz. Então é isso, é isso. Para essa monitoria de hoje é isso. Com isso vocês conseguem finalizar a primeira entrega. E semana que vem eu já começo a ver a parte da reflexão e refração, porque aí ficaria faltando só a última entrega, né, que é a feature extra. E aí vocês teriam um tempinho a mais para dedicar essas features extras. Até porque eu acho que eu não vou fazer monitorias para elas. Não tenho certeza ainda, vou ver a possibilidade, né, de fazer. Mas é isso. Tendo dúvidas também, né, lembrem de mandar lá no Discord e eu vou encerrar a gravação por aqui.